Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes SA está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar da relação do mundo dos esportes com o mundo dos negócios. E hoje eu tenho o prazer de receber o William, carinhosamente chamado pela torcida do Corinthians de Capita, capitão, ídolo da torcida corintiana e hoje um homem dos negócios no esporte. Em campo, ele marcava bem. Hoje ele cuida bem do investimento de muitos dos seus colegas que com ele dividiram o campo de jogo. Vamos ver um pouquinho da trajetória do William dentro e fora de campo. William Machado, ídolo de Grêmio e Corinthians, é respeitado por colegas e torcedores por onde atuou. Além da qualidade técnica, William se destacou também pela capacidade de liderança dentro e fora de campo. Depois da aposentadoria em 2010, ele começou uma carreira de dirigente no Corinthians. Ele também ocupou o cargo de gestão no Bahia e no Santos. Atuando no mercado financeiro, William também alcançou sucesso. No CNN Esportes SA de hoje, William Machado, ou William Capita, para os torcedores do Corinthians, vai falar sobre os bastidores da bola, os negócios fora das quatro linhas, sobre o que espera do futuro do futebol brasileiro e muito mais. Tá aí um pouco da história do William, que rodou muito em campo, passou pela Desportiva do Espírito Santo, pelo Ipatinga, pelo Joinville, pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, mas marcou história mesmo no Corinthians, né, William? Até hoje, quando passa pela rua, é o Capita? É o Capita, João, prazer estar contigo aqui e um abraço a todos que nos estão acompanhando. Mas no Grêmio também eu gosto de fazer essa ressalva, no Grêmio também eu sou muito bem tratado quando vou a Porto Alegre, a história lá foi bacana porque eu peguei o Grêmio na volta da Série B, um time que tinha muita desconfiança de como seria, já no primeiro ano foi terceiro do Brasileiro, foi campeão gaúcho, no ano seguinte a gente foi vice-campeão da Libertadores, então eu falo que no Grêmio me projetou, mas o Corinthians solidificou a carreira do William Capita. Ô William, o programa trata muito dos negócios no mundo do futebol e até hoje a gente tratou muito do ponto de vista do clube, ou dos clubes, como é que estão se organizando, as dívidas dos clubes, mas tem um outro lado muito importante que é o lado do atleta, do ex-atleta, do profissional que vive no meio do futebol. Você hoje cuida da carreira de muitos jogadores, de ex-jogadores, profissionais que ganham muito dinheiro. Como é que é essa vida do jogador de futebol enquanto está ganhando e como é que é o depois, como é que é o pós-carreira, você que hoje cuida da Messen Investimentos, é sócio, que é uma empresa especializada em cuidar da carreira do atleta? A gente tem um olhar lá para a parte financeira, né, dos nossos clientes, incluindo aí diversas profissões, não só atletas, mas no meu caso em especial, eu tenho um olhar muito carinhoso, né, para essa categoria profissional, porque é a categoria que eu vejo que tem assim, uma oportunidade de ascensão social e ascensão financeira, não só para ele, mas também para toda sua família, todo o entorno. E aí, infelizmente, é onde começam os problemas dos atletas, né? O atleta, eu costumo falar que ele tem muito bom coração. Ele quer ajudar não só a família, mas também os amigos, aquelas pessoas em volta dele, porque normalmente são as pessoas que estavam com ele desde quando ele tinha aquele sonho de menino, a família, né, deposita nele uma expectativa muito grande, e quando ele consegue, né, esse sucesso, e é a minoria que consegue, mas quando consegue, ele quer compartilhar aquilo, aquela alegria, só que ele não tem noção de que a forma como ele compartilha normalmente, ao final da carreira, vai causar um problema financeiro, não só para ele, mas para todos aqueles que estão em volta. Então, meu trabalho passa muito por orientar, ensinar e mostrar através de números que ele pode sim ajudar, mas que tem limite, porque afinal ele é um só, muitas vezes, para sustentar 20 pessoas, e aí nem o salário, por melhor que seja, dá conta. Ô William, é muito comum a gente ver o cara ganhando rios de dinheiro durante a carreira, e carro importado, hotel de luxo, uma vida muito cara, mas isso não se sustenta depois. A razão principal é essa, porque o atleta acaba com o seu salário, com o que ele ganha, carregando muita gente em torno dele, porque investe mal. Onde é que está o problema de tantos atletas terminarem muito mal depois de uma carreira muito bem sucedida em que ganharam muito dinheiro? Normalmente é uma conjunção de fatores, né? Um deles é a questão de querer ajudar demais, o outro
sem dúvida, são os maus investimentos, né? Má orientação, porque muitas vezes o que acontece é que o atleta e o ser humano é assim, você confia em determinada pessoa e aí você deposita para essa pessoa a responsabilidade de fazer a gestão do seu patrimônio. Mas essa pessoa, por mais honesta que seja, muitas vezes ela não tem a qualificação e o entendimento para fazer essa gestão. E aí essa pessoa erra. Muitas vezes é um pai, é uma mãe, um irmão, uma esposa, um sogro. Então eu não vejo assim muitas vezes a maldade, mas eu vejo a incapacidade de fazer essa gestão. O Capito, uma vez eu ouvi de um dirigente a seguinte frase: o atleta, quando acaba a carreira, ele tem 2 problemas. Normalmente ele engorda e empobrece, porque ele continua comendo como comia quando era atleta, só que ele já não gasta mais a caloria daquela forma, e ele continua gastando da maneira que ele gastava quando jogava, só que também a entrada de dinheiro não é a mesma daquela época. É mais ou menos por aí? Bem colocado, e tem ainda o envelhecimento, né? O metabolismo do ser humano, ele vai piorando, digamos assim. Então, você para ali com os 35 e 40 e você, de fato, comendo, vivenciando e principalmente tendo tempo livre também, né? Porque é isso, você, enquanto atleta, você abre mão de muita coisa. Eu vejo diversos momentos em que mostram os atletas aí em festas, né? Em baladas, churrasco. Só que quando está treinando, toda semana, quase todo sábado ou domingo concentrado, isso não repercute tanto porque já é um dado comum. Mas ninguém sabe o sofrimento que é você perder um casamento, você perder o batizado, às vezes o nascimento do seu filho ou da sua filha, e isso não é colocado na conta. Quando o atleta tem o tempo livre, ele quer recuperar isso. Enquanto ele ainda é atleta profissional, né, infelizmente pega muito mal e muitas vezes alguns exageram mesmo, mas aí quando ele para, aí ele quer aproveitar isso tudo. E normalmente tem uma outra armadilha, ele passa a gastar mais, porque ele tem o tempo livre, né? Um atleta falou para o Michael Jordan, quando ele se aposenta pela primeira vez, que tinha muito medo da aposentadoria do Michael Jordan porque ele teria as 2 coisas mais perigosas do mundo, muito dinheiro e muito tempo livre. Então, você acaba queimando dinheiro quando você aposenta também por essa situação de abrir mão de tanta coisa quando você é profissional. Você foi um raríssimo caso de alguém que, enquanto jogava, também estudava. Como é que foi conciliar isso na sua carreira? E você tem visto casos assim hoje em dia ou continua muito raro isso? Infelizmente, continua muito raro, João. Eu sempre gosto de agradecer muito a figura do Wilson Piazza, lá de Belo Horizonte, porque graças à AGAP, que é uma entidade que fornece bolsas de estudos para atletas, eu pude estudar, fazer um pré-vestibular, e eles pagaram para mim. A AGAP, para quem não sabe, é a Associação de Garantia aos Atletas Profissionais. E eles pagaram para mim a faculdade privada. Eu não consegui passar na Federal, mas passei na PUC, em Ciências Contábeis, e eu pude, então, desde os 19 anos, conciliar, né, os treinamentos no América, na base do América, com a faculdade. É óbvio que não era fácil, mas vários dos meus amigos faziam a mesma coisa, só que trabalhavam em outras atividades. Então, eu vejo assim que o atleta, se ele tiver força de vontade, ainda mais hoje com o ensino à distância, ele consegue sim estudar. Mas eu vejo os pais, muitas vezes, isso é uma coisa muito ruim, incentivando os filhos a focarem exclusivamente no esporte, na profissão. E ainda que o atleta vire profissional de destaque, no futuro ele vai ter dificuldade para fazer a gestão do seu patrimônio. Então seria bom que os pais dessem essa importância para a educação, que foi o que meus pais fizeram. Ô William, você cuida hoje, através da sua empresa, de quase R$1 bilhão de patrimônio de atletas e não atletas. Mas como a gente está focado mais no caso aqui dos atletas, no que investe hoje o jogador de futebol? No que o atleta investe hoje? Um atleta, ele é muito, eu gosto de enfatizar isso, o atleta ele é uma célula da sociedade. Ele não vive fora da sociedade, mas ele acaba tendo um problema que ele exponencializa demais aquilo que ele ouve. Exemplo, se o atleta ouve que investir em imóveis é bom, ele às vezes compromete 90% do patrimônio dele em imóveis. Só que qualquer investimento, ele tem que ser avaliado, o valor, localização, falando de imóveis, né? Se faz sentido naquele momento, se não faz. E não é o imóvel pelo imóvel. Então, o atleta, a gente vê ainda muitos atletas tendo essa dificuldade de entendimento
de quanto ele vai colocar de fato de percentual naquela classe de ativos. Então, se ele vai comprar um carro, ele quer comprar já um carro de 300 mil, às vezes ele ganha 10 mil, mas ele vai financiar, ele pode financiar. Então, ele acaba errando muito nisso. Agora, eu vejo que o principal investimento dos atletas hoje ainda continua sendo imobiliário e, quando bem feito, é um excelente investimento. O problema é que eu vejo ainda muito atleta investindo de forma errada em imóveis. Eu já vi muito atleta que começou muito rico e terminou muito pobre, mas tem o contrário também. O atleta que às vezes não chega no topo da carreira de jogar seleção brasileira, de jogar em grandes times da Europa, mas que ganhou um salário bom ali ao longo da carreira e que conseguiu construir uma solidez financeira para ter uma boa aposentadoria? Tem sim, João, tem sim. Talvez esses atletas não deem notícia, né? Não vem à mídia, mas assim, às vezes eles não têm aquele patrimônio de milhões, mas rica é aquela pessoa que consegue viver bem com o que tem, né? Então, a gente é bombardeado pela sociedade que a gente vive, capitalista, de consumo, né? Quando a pessoa consegue entender que às vezes ela conseguir ali um salário, seja de 5 mil, seja de 10 mil, seja de 20 mil, e eu estou falando, né, salários acima do salário mínimo, e ela consegue viver adequadamente com aquele patrimônio, ela é uma pessoa feliz e é uma pessoa realizada. Eu ia parar com 28 anos de jogar. E eu estava muito feliz com o que eu tinha conquistado no futebol, que não era um patrimônio vultuoso. Eu tinha um Uno 95, isso era em 2005, ou seja, eu tinha um cara de 10 anos e devia ter uns 20 mil na conta. Mas eu tinha conhecido muita gente, eu tinha feito vários amigos, eu tinha viajado pelo Brasil e até alguns lugares do mundo, e eu iria seguir pela trajetória ali de contabilista. Então, assim, isso é muito importante também. Não é só quem ganha muito dinheiro que tem sucesso. Teve um atleta da NBA que ficou famoso porque ele deu uma entrevista, foi perguntado se por não terem ganho a NBA, o título aquele ano, se era uma temporada de fracasso, né? Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks. Ele deu uma resposta maravilhosa. Maravilhosa, né? Repercutiu muito bem. Não arrisquei falar o sobrenome, ia falar Giannis só. Mas, então, isso, eu tenho visto os atletas se posicionando cada vez melhor nesse sentido, de mostrar que não é só vencer, não é ser só multimega milionário. Não, é você conseguir aprender dentro do esporte que ensina muita coisa. Por isso eu incentivo bastante qualquer pessoa a praticar esporte. William, é muito normal a gente ver casos de verdadeiras tragédias pessoais, né? Recentemente a gente teve o caso do Scarpa, do Mike, do Palmeiras, do William Bigode, que acabaram envolvidos numa pirâmide, perderam muito dinheiro. Eu fiz uma entrevista recentemente na Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, com o Leandro Guerreiro, que contou a história dele, e ele disse a seguinte frase: perdi tudo que ganhei na carreira. E ele jogou em grandes clubes, no Cruzeiro, no Botafogo, no América Mineiro, e perdeu tudo. Perto de 15 milhões de reais. Por que isso acontece nos dias atuais ainda com o jogador de futebol? Por que tanta gente ainda perde dinheiro com isso? É triste falar, e toda vez que eu vejo um caso desse, principalmente quando o Scarpa eu não conheço pessoalmente, mas vi as entrevistas, me parecia uma pessoa também muito esclarecida, né? Então eu fico imaginando, e pelo que eu sei, tem mais pessoas também que perderam recursos, né? Não só atletas, mais pessoas, mas também alguns atletas que não quiseram se manifestar. O que eu acredito é que são 2 pontos. Primeiro, a desinformação. Então, a pessoa que acredita que pode ganhar 5% ao mês com a economia que está te pagando 1%, com a taxa de juros super alta, a pessoa ela é desinformada, ela não tem noção do quanto que aquilo é arriscado. Ainda que não seja uma pirâmide, qualquer investimento que pague muito, ofereça muito retorno, além do que está pagando aí a taxa de juros nacional, é um investimento de muito risco, né? Se ela tem ciência que é muito risco, ok. Agora, geralmente, a pessoa não tem, quer acreditar que não tem muito risco. E aí vem a outra parte, que é do ser humano, que é a ganância, né? Infelizmente, a pessoa quer acreditar que aquele investimento que está pagando muito, ele é seguro sim, e que ela está deixando de ganhar muito dinheiro. Então, assim, as pessoas têm que ter esse cuidado, não deixar a ganância te cegar, porque a maioria, para não falar 100% dos casos, que oferece muito, é muito arriscado e geralmente termina dessa forma trágica.
É muito comum chegar cliente para você, jogador, atleta, com esse tipo de discurso? Olha, um primo, um tio, um amigo, um colega de clube me ofereceu aqui uma aplicação, vou ter 4, 5, 6% de rendimento ao mês. Já deu certo com ele no primeiro, já deu certo com ele no segundo mês, que foi o caso que nós vimos de todos esses jogadores que eu citei. É muito comum chegar isso na mesa de vocês e vocês terem que fazer esse trabalho de, olha, não é bem esse o conto da sereia, né? Chega sim, principalmente de época em época, né, o que a gente chama o ativo objeto geralmente é diferente. Eu lembro da década de 90 que foi avestruz, boi gordo, vários atletas também acabaram perdendo dinheiro nesse tipo de investimento. Hoje é a criptomoeda, né, Bitcoin, que é a mais famosa, né, a mais popular. Então, eu tive casos de amigos me ligarem, muitas vezes não são nem clientes. A gente tem amizade, me liga, estão me oferecendo aqui, o que você acha? Cara, você tem um dinheiro para perder? Separa um dinheiro aí que se você perder, você não vai ficar pobre, você não vai perder noite de sono, você não vai separar, não vai faltar comida na sua casa nem na boca dos seus filhos. Pega esse valor e investe, porque é muito arriscado. Isso que estão te prometendo é muito arriscado. E em alguns casos, eu falo assim, isso aí é furada. Porque quando você vai ver, não tem nexo nenhum, não tem CVM que fiscaliza, que é a Comissão de Valores Imobiliários, a entidade que fiscaliza o mercado financeiro, não tem fiscalização do Banco Central, ou seja, o mercado que é super regulamentado, e aí você vai ver o tipo de investimento, que a gente brinca, né? Que não precisa de nada, confia em mim, né? Eu sou seu amigo, eu sou seu primo, sou, né, alguém que você conhece, aí a pessoa, la garantia sou eu, né? E aí a gente sabe onde que isso vai terminar. Ô William, você é de uma geração que tinha um mês de 90 dias em campo, né? Era comum para o jogador da sua época, às vezes ficava ali 30, 60, 90 dias com o salário atrasado. Você hoje cuida de muitas carreiras. Isso é uma realidade que ainda existe no futebol brasileiro ou o futebol brasileiro melhorou, mudou de lá para cá nos últimos 20 anos? Melhorou muito, João, felizmente, porque de fato eu lembro quando eu entrei na faculdade e aí, né, o pessoal descobriu que eu jogava futebol, ainda que jogasse na base, né, mas me perguntaram como que é isso? Como que funciona esse negócio de não pagar, de não receber? Então, a gente não recebe, mas como vocês vivem? Né? Porque essa é a pergunta, né, natural, mas se você recebe um salário, você vive do salário, se o salário não cai na sua conta, como que você se vira para pagar as contas, né? Então, a gente tinha que ser muito precavido, eu aprendi muito isso desde cedo, a não gastar tudo que ganhava, a guardar mesmo e a abrir mão dos seus desejos, né? Você tem ali muitas vezes o dinheiro, mas não posso confiar, porque eu também fui vítima disso, determinado clube, no 7 de setembro, meu primeiro clube profissional, o último mês eu achava que ia receber e continuei vivendo a minha vida usando cartão de crédito, cheque especial, e aí um belo dia eu percebi que eles não iam me pagar mesmo. E, enfim, tive que pedir dinheiro emprestado para amigos para poder quitar, né, juros e cheque especial, que é um absurdo no Brasil. A pessoa tem que correr disso, de usar esse tipo de veículo para se financiar. Mas eu vejo assim que esse tipo de instrumento a gente acaba tendo que orientar as pessoas, porque senão elas acabam mesmo se endividando e criando grandes problemas. A gente vive um momento agora de revisão desses processos de dívidas dos clubes, em especial por causa das SAFs, né? Isso já começou a impactar aí o mundo do futebol na ponta, já começou a impactar a vida do atleta, essa transformação do clube em clube-empresa? Sem dúvida. Um dos pontos, inclusive, é exatamente a pergunta que você fez agora, sobre o salário, né, cair mesmo em 30 dias. Hoje diminuiu muito por conta desse profissionalismo, que já veio acontecendo até antes do advento das SAFs, mas com a SAF, aí sim, eu acredito que vai caminhar para 100% de profissionalismo. Porque, afinal, o futebol ele é um negócio que gera muito dinheiro e, quando bem gerido, bem administrado, ele tem maior possibilidade de dar certo. Falando de clube de futebol, um clube que não deve, um clube que paga em dia todos os seus funcionários, ele cria ali um ambiente favorável para vitórias. E o contrário é verdadeiro. Dificilmente um time cai quando está em dia com salário. É uma coisa muito rara. Ou seja, é difícil um profissional, seja ele futebol, seja ele um jornalista, seja ele um médico, trabalhar bem, render o seu melhor com dívidas chegando e você não tendo recursos, sendo que você tem o salário para receber e a empresa não te paga. Jogador faz corpo mole?
Existe jogador que entra em campo, ó, não tá me pagando. Eu lembro daquela frase do Vampeta, né? Estão fingindo que estão me pagando, eu finjo que estou jogando. Na prática, em campo, o time cai porque não paga? Cai, eu não falo que é um conluio, que é um combinado. Não vamos jogar, não vamos, vamos fazer corpo mole. O problema é que o ser humano, se ele está desmotivado, ele não entrega 100% que ele tem. E aí, quando você tem competições tão parelhas, como é o Campeonato Brasileiro, por exemplo, se você não entrega 100% daquilo que você tem grandes chances de não ganhar os jogos. E é isso que acaba acontecendo no meu entendimento. Que tem um ou outro jogador que talvez bata um pênalti para fora de propósito, que talvez corra menos, corra para não chegar e deixar o atacante adversário fazer o gol. Eu acredito que sim, infelizmente. Eu nunca testemunhei ao meu lado, mas eu tenho certeza que essa questão anímica do ser humano de não estar motivado, a ele, sem dúvida, é uma situação que faz com que você produza menos. Voltando a falar da SAF, você jogou com o Ronaldo no Corinthians, tiveram uma parceria muito grande, em campo e fora de campo também, né? O Ronaldo, para quem até não sabe dessa história, a gente se conheceu com 16 anos na Seleção Brasileira de Base. Ele jogava ainda no São Cristóvão e eu jogava no América Mineiro. E a gente pegava muito um no pé do outro, porque a época, né, o América, com todo respeito ao São Cristóvão, mas o América fala, não, o América, desses jogadores que estão aqui, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Atlético, o América está melhor posicionado que o São Cristóvão. E ele falava que não, então a gente ficava, mas éramos os dois patinhos feios, digamos assim. E aí logo depois ele foi comprado pelo Cruzeiro, né? E a gente então criou uma relação boa na seleção, em Belo Horizonte, só que a carreira dele foi, né, meteórica, a gente acabou perdendo o contato. E depois, na volta dele para o Brasil, eu fiquei muito feliz de reencontrá-lo no Corinthians, e ele foi fundamental não só para as conquistas que o Corinthians teve no período, dentro de campo, mas também fora de campo. E a gente acabava ainda muito próximo, ele montou uma agência de marketing esportivo, que era a ideia dele na aposentadoria. Eu já falava da assessoria de investimentos para atletas, acabei montando uma empresa inicialmente, e aí a gente chegou a fazer uma parceria, né, empresarial fora das 4 linhas. Acabou depois da minha empresa, eu saí, não estava funcionando do jeito que eu queria. Ele também acabou se desfazendo da Nine, mas, enfim, tem outras coisas, hoje dono de 2 clubes de futebol. E então, assim, a gente acaba tendo essa relação e acredito essa admiração mútua de termos, né, trilhados caminhos fora do futebol com relativo sucesso. O Ronaldo já tinha jeito para homem de negócio naquela época? Ele já falava disso, ele já conversava sobre isso? Era um assunto frequente do Ronaldo? Já dava para ver que ele ia ser um homem ligado aos negócios do futebol naquela época? Já porque eu lembro bem que a gente, assim, no futebol é muito comum aquelas pessoas que você tem mais identidade, então você está ali concentrado, muito tempo concentrado, você acaba formando, né, os núcleos ali de pessoas com mais afinidade. A famosa panela no futebol. Alguns falam isso, mas não é bem, assim, não é com maldade, né? Porque o assunto... Panela positiva. Você vai conversar com um menino de 18, 19 anos, né? Tá num momento de vida, a gente está em outro, né? Então, é por conta disso. Então, conversávamos muito, ele, sentávamos de sempre, o Roberto Carlos, o Paulo André, o Edu, o Elias. Então, assim, a gente ia ali conversando e já pensando em relação à aposentadoria, mas o Ronaldo, assim, para mim, uma das coisas, tirando dentro de campo, que aí não se discute, mas fora de campo, para mim, uma das grandes sacadas que ele teve foi conviver e extrair dessa convivência com pessoas de um nível empresarial, político, do topo de cima da cadeia, digamos assim. Ele aprendeu, e é óbvio que você não aprende só coisas boas, né? Você vê muita coisa também que não é boa, mas a pessoa inteligente, ela consegue aprender o que fazer e o que não fazer, né? Então, ele, pela essa possibilidade que o esporte deu a ele é muito próximo, por exemplo, do Florentino Pérez, né? Icônico presidente do Real Madrid. Poxa, o Florentino é um cara extremamente inteligente, um empresário de super sucesso. E o Ronaldo é muito próximo a ele. Então, assim, como não aprender? Ele não fez faculdade, mas a faculdade da vida, o Ronaldo extraiu isso com muita sabedoria. E eu, inclusive, incentivo os atletas a se aproximarem dessas pessoas que querem estar próximas dela, atleta, né? Porque a gente vê aí grandes empresários, grandes políticos que são fãs
seja do esporte, futebol, seja do tênis, seja do basquete. Se você tem a possibilidade de estar ao lado, principalmente de um grande empresário, é interessante você estar ali ouvindo como é a trajetória de vida dele, porque se você não quis fazer faculdade, daqui a pouco você tem grandes ensinamentos através dessa pessoa. Ô, Capita, você falou do Ronaldo, do Edu Gaspar, você, Paulo André. Todos foram para o caminho da gestão no futebol, né? Antigamente o atleta, quando parava, ele muitas vezes ia ser técnico de futebol, trabalhava ali numa comissão técnica, mas eram poucos que iam para o lado da gestão no futebol. Até por esse novo momento de clubes se tornando empresas, você acha que vai ser um caminho cada vez mais comum de atletas se prepararem depois da carreira para não estar na beira do campo, mas estar na parte de gestão dos clubes? É um caminho natural? Eu espero que sim, João, porque é necessário ter esse olhar complementar, né? Não se exclui aqui a função do CFO, do CEO, mas preferencialmente a pessoa que teve experiência dentro de campo e que conviveu ali 20 anos entendendo a sua modalidade, entendendo a dinâmica. Se ela se preparar para fazer a gestão, ela tem grande vantagem perante aquele profissional que só tem a visão, digamos, mais teórica ou fora do futebol, né? O atleta, eu acredito que vai continuar sim querendo, né? Muitos atletas estar ali na função de técnico, na comissão técnica, se preparando também. A gente tem visto cada vez mais essa exigência, né? O mercado não está permitindo que qualquer pessoa despreparada assume. É óbvio que a gente, nesse processo, a gente vai ver um ou outro meio perdido ali que às vezes tem oportunidade, mas eu acredito muito que a qualidade ela vai expurgar a falta de qualidade, seja no comando técnico, seja no comando da gestão. E eu fico muito feliz quando eu vejo atletas, né, pessoas como você citou. Eu olhava muito para o Leonardo, por exemplo, né, que é de outra geração, mas que passou aí por inúmeros clubes. O Kaká está indo para esse caminho também. O Kaká está indo para o mesmo caminho. Então eu fico muito contente porque eu acredito que é possível sim, desde que o atleta se dedique e entenda que a vida de sucesso dele dentro de campo vai só abrir uma oportunidade para ele para a gestão ou para a comissão. Mas ele precisa sim se preparar, porque senão tem um movimento reverso, que é o atleta assume pela história que ele criou no futebol, mas daqui a pouco ele não faz um bom trabalho e aí ele cria uma imagem negativa para toda a classe de atletas. Então isso é muito perigoso. Falando um pouco mais do Ronaldo, como é que você está vendo essa experiência dele como dono de um grande clube no Brasil? Você teve uma passagem muito curta pelo Cruzeiro, mas passou, vestiu a camisa, teve num grande torneio pelo Cruzeiro, é mineiro, né? Então conhece bem a realidade do que é o Cruzeiro em Belo Horizonte. Como é que você está vendo essa oportunidade do Ronaldo como dono do Cruzeiro? Como é que você avalia esse trabalho dele? Eu fiquei muito feliz quando ele conseguiu efetivar esse negócio, porque é uma pessoa que eu sei que, assim, todas as vitórias ele comemora imensamente e todas as derrotas ele sofre imensamente. Então, ele não é uma pessoa indiferente e, para mim, isso é muito importante, essa característica, ainda mais para nós brasileiros, né? Então, o Ronaldo, com a história também que ele teve no Cruzeiro, eu vejo que ele está vivendo intensamente. Acabou, recentemente comprou um apartamento em Belo Horizonte, né? Tá vendo que precisa de passar mais tempo em Belo Horizonte, então ele está comprometido. O único problema que eu vejo é que o futebol ele é uma paixão e que muitas vezes a sua saúde ela é colocada ali em risco, né? Porque se você não vence, se você é segundo no Brasil, é como se não valesse nada. E o Ronaldo, junto com a sua equipe, com o Paulo, o Elias, que também está lá, eles estão construindo, buscando modificar essa visão. E é muito difícil, quando você pega o Cruzeiro multivencedor, você colocar para o torcedor, ok, conseguimos sair da Série B, agora vamos ficar talvez entre os 10. É uma meta, pô, mas é o Cruzeiro, né? É o Cruzeiro, não dá para pensar menos do que ser campeão, mas não agora. Então, assim, o trabalho maior que o Ronaldo e toda a sua equipe está tendo é de educar também o momento que o clube está vivendo, educar o torcedor, e eu acredito que eles estão tendo até relativo sucesso, porque também os resultados em campo, pela capacidade dessa equipe montada, tem sido bem interessante.
O William Machado Capita, que é sócio da Messen Investimentos, que é uma empresa que cuida dos ativos de vários jogadores, perto de R$ 1 bilhão em ativos administrados hoje pelo William, que brilhou muito em campo e que agora se dedica a esse outro lado dos negócios, que é cuidar da carreira dos jogadores. E agora está na hora de falar das notícias que agitaram o mundo dos esportes e o mundo dos negócios na última semana. É o Giro SA no oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Olá, Giro SA chegando com as notícias dos negócios do esporte e começamos falando do poder de compra dos torcedores brasileiros. Um estudo mostrou que os fãs de futebol aqui no Brasil são os que mais gastam dinheiro para acompanhar seus times. Essa informação é do Fan Index Report 2023, que é um dos mais relevantes estudos sobre o mercado entre fãs e instituições esportivas. Segundo o levantamento, os brasileiros gastam, em média, R$ 1.037 por ano para acompanhar seus times do coração. Esse valor é cerca de 4% maior que os britânicos e espanhóis, por exemplo, que ocupam a segunda posição do ranking, com uma média de R$ 995. Esse gasto contempla a compra de ingressos, de itens oficiais do clube e o pagamento de programas de sócio-torcedor. Falamos agora do Internacional. O clube teve 100% de sócios torcedores presentes no Beira-Rio no jogo contra o River Plate. Todos os ingressos colocados à venda foram esgotados pelos associados. O clube nem chegou a abrir a venda de bilhetes para o torcedor comum. A vitória sobre o River Plate pela Libertadores marcou também o recorde de público no estádio esse ano. 50.479 colorados estiveram presentes no Beira-Rio. E o Vasco anunciou uma parceria com a IOPRO Bebida Proteica. O novo acordo contempla os times masculino, feminino e as categorias de base do clube. O contrato com a IOPRO é válido até o final desse ano. Essas foram as notícias do mundo dos negócios do esporte. Seguimos agora com a sequência do CNN Esportes SA. Vamos por um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com o Capita William aqui no CNN Esportes SA. Giro SA. Apoio. De volta com o CNN Esportes SA no oferecimento de Gerdau, futuro se molda, hoje recebendo o William Capita, ex-jogador do Corinthians, do Cruzeiro, do Grêmio, e que hoje cuida da carreira de vários atletas, principalmente das finanças, da grana. Jogador de futebol gasta muito? Gasta, né? Gasta porque a gente... Quem não gosta de gastar, né, João? Mas é gastador? É bom gastar. Eu gosto de gastar, eu fico segurando, minha esposa adora gastar, minhas filhas adoram gastar, mas tem que ficar segurando. Tem orçamento, tem ali planilha, porque é muito bom você poder, né, ir a algum lugar, de repente tem vontade de comprar um tênis, você vai lá e compra. Mas precisa? Não, não precisa, já tem ali 4, 5 pares de tênis. Mas essa vontade, né, que a gente, né, vive nessa sociedade consumista e capitalista, então é difícil mesmo, o jogador ele acaba tendo essa pecha de gastador. Mas a gente vê só ir nos shoppings e ver se é só jogador que gasta. Vê tanta gente ali financiando e colocando crediário para poder consumir, né? Então, assim, é uma dificuldade que o ser humano tem. William, muito se discute no futebol brasileiro no momento questão de teto de gastos, de limite fiscal. Os clubes, muitas vezes, eles gastam o que eles não podem pagar. O que se paga hoje é real no futebol brasileiro ou a gente tem uma bolha em que o clube oferece mais do que pode pagar e acaba não pagando? Eu acredito olhando muito de longe, né? Eu não tenho ali as informações na vírgula de todos os clubes de futebol brasileiro, mas olhando a exceção Flamengo e Palmeiras, para mim os demais clubes estão sim se alavancando, como a gente fala no mercado, né? Ou seja, eu tomo agora um dinheiro, eu crio uma dívida, acreditando que o resultado esportivo vai ser tão bom que vai gerar uma capacidade financeira para o clube arcar com aquela dívida. Mas se só um time vence em várias competições, né, como que todos os clubes acreditam na mesma coisa? Então eu vejo que os clubes do futebol brasileiro, eles ainda erram e erram feio com relação à gestão do que tem para gastar e do que gastam. E aí a conta acaba chegando também no atleta, né, no salário do atleta, que é uma coisa que é mais divulgado. Mas a gente sabe também que tem muito clube que é mal gerido, inclusive para beneficiar
alguns dirigentes. Então, a desculpa recai sempre no salário do atleta, mas muitas vezes são alguns dirigentes que acabam fazendo com que essa gestão propositalmente seja maléfica para ele também ganhar algum dinheiro. Eu recebi aqui o presidente do Inter que disse que não tem jeito mais no futebol do atleta não entender a sua responsabilidade como gerador de receita para o clube. Não apenas como o cara que entra em campo, que faz o gol, que já é muito importante, é o mais importante no futebol. Mas esse cara tem que ter envolvimento com patrocinador, ele tem que gravar comercial, ele tem que participar de evento, ele tem que representar o clube em entrevistas. Os clubes já veem o atleta hoje de maneira muito mais completa. O atleta hoje se prepara para isso? Pouco, mas eu vejo que os clubes têm a maior responsabilidade nisso, porque o clube, primeiro ele forma o atleta, né? Então, lá na base, ele já devia preparar todos os atletas com essa mentalidade. Quando chegar no profissional, do Inter, do Grêmio, do Cruzeiro, do Atlético, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, qualquer clube, você prepara ali a sua categoria de base, sabendo que nem todos chegarão, mas como você não sabe qual vai chegar, você prepara todos com essa cabeça. Aqueles que não chegarem nesses clubes, no profissional desses clubes, eles vão para outros clubes, mas já com essa formação. Agora, exigir que o atleta por si só se forme, eu acho errado. Acho que alguns pais, alguns agentes de atletas até têm essa visão, até tentam fazer isso, alguns até fazem com certo sucesso, mas para mim o principal beneficiado, inclusive, são os clubes. Então eles deveriam moldar os seus atletas para essa mentalidade. E uma das coisas que eu vejo que acontecendo até hoje, por exemplo, que me tira do sério o jogador fazer o gol e tirar a camisa. Deveria ter uma multa pesada, 30%, 50% do salário. Eu duvido que o jogador ia tirar. Um momento que a gente não vê isso acontecendo na Europa, por exemplo. Por quê? Porque lá tem um entendimento e tem uma multa pesada. E se o atleta repetir algumas vezes esse tipo de atitude, de comportamento, ele vai ser expurgado do clube. É porque é o momento que o patrocinador que paga a conta tende a aparecer mais, né? É o momento do gol. E o atleta já vai aparecer, porque todas as câmeras estão nele, né? Então, assim, para que tirar a camisa? Né? Então, esse tipo de comportamento, se tem um comportamento que os clubes deveriam agir e agir pesado. Ainda no Brasil tem muito paternalismo. Ainda se trata o atleta como se o atleta fosse algo que é maior do que o clube. E não tem ninguém, nem jogador de futebol, que seja maior que uma entidade que tem aí a maioria mais de 100 anos. Ô William, estamos vivendo um momento de mudança de eixo no futebol. O Cristiano Ronaldo foi para a Arábia Saudita e depois dele uma legião de grandes jogadores, muito dinheiro no Catar, que patrocinou a Copa do Mundo, na Arábia Saudita. Como é que é essa tomada de decisão para o atleta? Você cuida hoje da carreira de muita gente. Quando o cara tem um desempenho desportivo favorável para jogar em Real Madrid, Barcelona, Manchester, Inter, e aparece às vezes um dinheiro fabuloso e o cara tem que falar o seguinte: o que é que eu faço? Eu busco a carreira em alto nível, ganhando muito dinheiro, ou eu busco o muito, 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 muito dinheiro num lugar onde eu talvez não tenha tanta qualidade técnica e tanta visibilidade? Quando eu vi que tem a possibilidade, inclusive, do Buffon, com 45 anos, né, ir jogar na Arábia, eu pensei até preparar um currículo e ver se não tem uma vaguinha para mim também, João, porque o dinheiro lá está correndo solto, né? Mas, brincadeiras à parte, o que eu vejo, assim, tem, vez ou outra, né, a Arábia já foi esse local de ida de atletas, né, uns em fim de carreira, outros em início de carreira com destaque. China, Ucrânia, Rússia, e desses todos, eu vejo que hoje o menos problemático seria a Arábia. A Arábia ela é muito ocidental, já podemos dizer assim, diferentemente de Ucrânia, com outro idioma, frio muito intenso, Rússia a mesma coisa, uma cultura muito diferente, a China nem se fala, e vários atletas acabaram indo, mas para esses digamos, mercados secundários, para ganhar muito dinheiro. Mas o Brasil talvez tenha sido um dos primeiros que não abriu mão de convocar os atletas que lá estavam jogando. O Mano Menezes, salvo engano, foi um dos primeiros a convocar, por exemplo, o Fernandinho, o Hulk, né? E depois mesmo com a saída dele, a gente viu esses jogadores continuando, né, a serem convocados, jogando, né? O Fernandinho nem se fala, né, em altíssimo nível, depois lá no Manchester City, o Hulk acabou optando por ir para a China, mas enfim, a gente vê capacidade técnica
dele demonstrado Até hoje, né? até hoje. Então, eu vejo que os atletas para a Arábia hoje, eles estão com um facilitador, que é essa situação cultural. Óbvio, é um país muçulmano, tem as suas regras, que são diferentes, sim, mas me parece muito menos, um choque muito menor do que você ir jogar na China, por exemplo. E eu vejo assim, o atleta, ele tem uma janela de ganho muito pequena, né? Se ele tiver, que a cada 3, 4 anos, dependendo do atleta, ele está tendo que se provar para poder renovar o contrato, para ter uma negociação. Eu não julgo ninguém que opte pelo dinheiro, zero, justamente por causa da característica da atividade, né? Hoje você é ídolo, amanhã por coincidência. Contusão, uma lesão, né? No caso do atleta, te tira. A gente viu aí o Paulinho, por exemplo, felizmente já está aí consolidado financeiramente, mas teve 2 lesões em sequência, sabe? Assim, um super profissional, um super cara. Eu fiquei muito triste pela lesão dele. Agora, se isso acontece com 18, 19 anos, você praticamente acaba com a carreira de um atleta. Você acaba, se 22, 23, o Ronaldo, eu sou muito fã do Ronaldo como atleta, porque ele superou 2 lesões gravíssimas para jogar ainda em altíssimo nível mundial. Mas isso é muito difícil de acontecer. Então, os atletas, pelo menos no princípio, a gente tem visto muito mais atletas já renomados, né, ali pós 30 anos, indo para o mercado da Arábia do que mais jovens. Mas tem jovem indo também. O Palmeiras mesmo negociou um recentemente. Estamos chegando à reta final do programa, está na hora do De Primeira SA, perguntas curtas, respostas diretas. Primeira pergunta, a Liga vai dar certo no Brasil? Vai demorar. É a minha opinião, porque os clubes não se entendem no Brasil e isso dificulta demais uma liga de sucesso. Vai ser bom para o atleta ter uma liga no Brasil como tem na Itália, como tem na França, como tem na Espanha? Para o atleta também é bom? Eu acredito que sim. Vai forçar o atleta também a sair debaixo desse paternalismo, ele vai ter que se profissionalizar mais. Um jogo histórico na sua carreira? Não tem outro. Ipatinga, Cruzeiro e Ipatinga, final do Campeonato Mineiro. 2-1 pro Ipatinga, eu fiz o segundo gol e a gente foi campeão mineiro em 2005. Uma tristeza que ficou da carreira? Não ter sido campeão brasileiro pelo Corinthians em 2010. Eu acredito que a gente tinha muita possibilidade de ter sido campeão aquele ano e infelizmente a gente acabou, na reta final, a gente acabou perdendo fôlego e ficando em terceiro. Você foi zagueiro, quem foi o atacante mais difícil de marcar? Adriano Imperador. E qual foi o melhor jogador que jogou ao seu lado? Ronaldo. Fenômeno. Aquele Ronaldo já em fim de carreira no Corinthians, mas que mesmo em fim de carreira ainda jogava muito. Jogava muito em fim de carreira e eu ainda peguei, como eu falei, no início de carreira com 16 anos, né? Mas fazer o que ele fez em 2009, sem 2 joelhos, com aquele peso, tem que ser fenômeno. William, pergunto para todo mundo que passa aqui, a gente vive um momento muito especial no futebol brasileiro, com SAF, com Liga, com carreiras mais profissionais, tanto dos clubes, dos dirigentes, quanto também dos atletas. O futebol no Brasil vai dar certo? Já deu certo. Eu vejo uma evolução muito boa, mas a gente como país também, a gente vê o Brasil podendo ser melhor e não é, mas o Brasil também está evoluindo e eu acredito que o futebol brasileiro também. Muito obrigado, William Capita, sócio da Messi Investimentos, que foi o nosso convidado. Ele hoje cuida da carteira de quase R$1 bilhão de atletas, de jogadores, de profissionais também de outras áreas, mas contou muito pra gente desse outro lado e desse mundo das carreiras de quem está em campo e de quem esteve em campo. Semana que vem temos mais convidados aqui no CNN Esportes SA.